Olá pessoal, meu nome é Joel e hoje nós vamos trabalhar com o sistema operacional Windows. Primeiro, nós precisamos saber o que é um sistema operacional. Então, o sistema operacional ele é o principal programa que tem a função de gerenciar todos os programas e aplicativos, no caso, e os dispositivos que estão conectados à nossa máquina. Ou seja, ele faz ali o meio de campo entre um dispositivo e um aplicativo. Para tudo poder funcionar corretamente, o nosso sistema operacional ele precisa reconhecer essas funcionalidades, ele precisa reconhecer o aplicativo, qual a função desse aplicativo no computador, e ele precisa reconhecer então os dispositivos que estão conectados à nossa máquina. Por isso que às vezes é bem comum a gente comprar um dispositivo novo, por exemplo, comprei um mouse, coloquei o mouse no meu computador e esse mouse não funciona de jeito nenhum. Comprei uma impressora, conectei essa impressora no meu computador e a impressora não funciona de jeito nenhum. Por que isso acontece? É porque o sistema operacional ainda não reconheceu esse dispositivo como sendo um dispositivo pertencente a esse computador. A partir do momento que você faz ali as atualizações, instala os drivers necessários, o sistema começa então a funcionar normalmente. A mesma coisa funciona com os aplicativos. Para um aplicativo poder funcionar corretamente no computador, esse aplicativo ele precisa ser compatível com o sistema operacional. Sabendo disso, então, nós vamos trabalhar agora com o nosso ambiente de trabalho. Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando com o sistema operacional Windows na versão Windows 10. O que vocês estão vendo aqui, então, é a nossa área de trabalho, também conhecida como desktop. No nosso ambiente de trabalho, nós encontramos os ícones, o plano de fundo, que é toda essa parte aqui, eu tenho essa imagem aqui, tudo isso aqui é o nosso plano de fundo, é a nossa área de trabalho no caso, e aqui embaixo nós temos a barra de tarefas, tá? Qual que é a função de cada um desses itens aqui? Os ícones, eles existem aqui, a gente pode colocar os ícones tanto aqui na área de trabalho, como também podemos colocar os ícones aqui na nossa barra de tarefas, como também conseguimos colocar os nossos ícones aqui no nosso menu iniciar. O ícone, então, ele serve para quê? Ele é um atalho para um programa que está instalado no nosso computador. Como, por exemplo, eu tenho um atalho aqui para o Google Chrome, que é um aplicativo que a gente baixa, instala em nosso computador, e então eu tenho um atalho para acesso mais rápido. A função do ícone é justamente essa, acessar um aplicativo de uma forma mais rápida. Logo aqui embaixo, nós vamos encontrar a nossa barra de tarefas. O que nós temos na nossa barra de tarefas? Nós temos aqui no cantinho, onde vocês podem ver que eu estou com o mouse aqui, a nossa área de notificação. Então, nós temos aqui o relógio, o calendário. Nós temos aqui a indicação do idioma, o volume, se nós estamos ou não estamos conectados à internet. Nós temos aqui um gadgetzinho nos mostrando qual é a previsão do tempo agora. Indo mais aqui para o lado da esquerda, nós temos os aplicativos que estão em execução e temos aqui alguns ícones. Então aqui na barra de tarefa nós também temos espaço para colocar os ícones. Nós temos o menuzinho aqui da Cortana, que é um auxiliarzinho ali para a gente poder conversar com o nosso computador, então é um assistente de voz. E nós temos aqui a barra de pesquisa. Nessa versão do Windows 10 ficou bem tranquilo, bem fácil da gente abrir aplicativos. Então simplesmente a gente vem aqui na barra de pesquisa e digita o programa que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero abrir a calculadora. Eu começo a escrever calculadora, ele vai listar para mim aqui em cima a calculadora e eu posso tranquilamente executar esse aplicativo. Quando eu abro o aplicativo, ele abre para mim em forma de uma janela e aqui na barra de tarefas a gente tem um pequeno ícone mostrando que esse aplicativo está ativo. Então, como que eu sei que esse ícone está aberto ou não está aberto? Através dessa barrinha azul que aparece logo abaixo do ícone. Quando eu fechar, ele desaparece. A mesma coisa eu posso fazer utilizando aqui o menu iniciar, que é esse botão que fica bem aqui no canto. Então, quando eu passo o mouse em cima, até aparece o nome ali, iniciar. Quando eu clico no menu iniciar, ele me abre diversas outras funcionalidades. Então, nós temos aqui a lista de programas que estão instalados em nosso computador. Nós temos os blocos, que também são atalhos para os programas, então tem os bloquinhos. E aqui do lado eu tenho uma série de configurações. Então tem aqui a opção para desligar. Se eu clicar na opção desligar, ele me dá outras opções. Reiniciar, desligar ou suspender. Eu tenho aqui a parte de configurações. Então se eu clicar aqui, vai abrir para mim uma janela com as configurações do Windows. Então sistema, personalização, atualização e segurança, contas, idioma, hora, enfim. Aqui são as configurações do sistema operacional.
Tenho também um atalho aqui para a pasta imagens, um atalho para a pasta documentos e tenho aqui o íconezinho do usuário. Então aqui vai mostrar qual é o usuário que está logado nesse momento. Se eu clicar no ícone do usuário, eu tenho a opção de trocar de usuário, sair, bloquear e alterar as configurações da conta. Então tudo isso aqui eu tenho acesso através do meu menu iniciar. Essa então, gente, é a nossa ela é o nosso ambiente de trabalho. Então, nele, no caso, a gente vai encontrar todas as funcionalidades para a gente trabalhar da melhor forma possível com o nosso computador. Normalmente, é nessa área de trabalho que a gente vai criar as nossas pastinhas. Então, para fazer um acesso mais fácil, para a gente poder acessar os nossos arquivos e pastas de uma maneira mais fácil, a gente normalmente cria aí na área de trabalho. Essa área de trabalho, então, quando a gente liga o computador, ela é a primeira tela que aparece para a gente. Então, é o primeiro ambiente que nos é mostrado, onde a gente tem o acesso ali para começar as nossas atividades. Então, agora que nós já conhecemos o nosso ambiente de trabalho, vamos aprender como personalizar essa nossa área de trabalho. Vamos lá? Voltando então aqui para a minha área de trabalho, para fazer qualquer tipo de personalização, a gente vai clicar sempre com o botão direito do mouse. Então, o botão direito do mouse na área de trabalho, nós vamos ter aqui um menu suspenso e nesse menu a gente tem diversas funcionalidades. Então, tem aqui a opção exibir, classificar, atualizar, desfazer, novo para criar uma nova pasta, um novo atalho, até um novo arquivo aqui, dependendo dos aplicativos que eu tenho instalado. Tenho configurações, exibição e, por fim, o botão personalizar. Esses três primeiros itens aqui se referem aos nossos ícones da área de trabalho. Então, quando a gente instala um novo programa no nosso computador, normalmente ele vai criar para a gente um íconezinho. Então, quando eu instalo o Google Chrome no meu computador, ele cria um atalho do Google Chrome. E esse atalho fica ali, ó. Então, muitas vezes, a gente começa a mexer, começa a criar pasta, começa a criar arquivos, e essas coisinhas elas começam a ocupar um certo espaço aqui na nossa tela. Quando nós clicamos aqui com o botão direito, nós temos essas opções aqui, ó, de exibição, classificação e atualização. O atualizar, ele vai dar uma atualizada na nossa área de trabalho. Então, às vezes a gente cria uma pastinha, criei a pasta, mas eu não consigo encontrar ela aqui na minha área de trabalho, ela não apareceu. Então, provavelmente deu algum pequeno bugzinho no sistema operacional. Eu clico aqui, clico com o botão direito, vou em atualizar, e ele vai recarregar a minha área de trabalho. Aqui na classificação, a gente pode classificar os nossos itens, ó, por nome. Ó, já alinhou aqui do lado para mim e tudo em ordem alfabética. Por tamanho, então por tamanho do ícone, né? Então arquivos maiores no caso vão ficar na frente, ou se a gente colocar em ordem decrescente vão ficar no final. Por tipo de item, por data de modificação. E tem aqui a parte de exibição, ó, como que eu quero ver esses ícones na minha área de trabalho. Eu posso colocar aqui como ícones grandes, ó, os ícones aumentam. Eu posso colocar como ícones médios, que é o padrão. Eu posso colocar como ícones pequenos. Eu posso organizar os ícones automaticamente. Então, conforme a gente vai mexendo os ícones, ó, agora ele está bloqueado. Ó. Quando eu coloquei ali para organizar os ícones automaticamente, ele não deixa mais eu mexer na posição dos ícones. Então, vou desmarcar aqui, ó. Vou só remover aqui, organizar ícones automaticamente, e agora eu já posso colocar eles na posição que eu quero. Tá, eu quero os meus ícones, todos eles centralizados aqui na área de trabalho, então eu consigo fazer. Mostrar ícones da área de trabalho, aqui eu posso ocultar até os meus ícones. Então, eles estão ali, mas não estão sendo mostrados. Vou mostrar de novo, e vou colocar aqui para organizar automaticamente, e eles já vão se organizar. Então, a partir de agora, eu não consigo mexer aqui na posição dos ícones, cliquei aqui de novo, eu consigo novamente trocar a posição deles. Então, só uma parte de estética aqui. Por fim, vamos então personalizar o nosso ambiente de trabalho. O que nós podemos personalizar no nosso ambiente de trabalho? Praticamente toda essa parte visual, plano de fundo, algumas cores, a forma como a gente observa os ícones aqui na nossa barra de tarefas, tudo isso aqui a gente pode personalizar. Então, para fazer isso é bem simples. Clica com o botão direito, personalizar. Essa é uma forma. A outra forma é acessando através aqui do menu iniciar e vem aqui na opção de configurações. Aqui em configurações tem a opção personalização. Ele vai vir para o mesmo lugar, ó. Então presta atenção nessa tela, ó.
é a tela de configurações, ele já vem aberto aqui a tela de fundo. Se eu clicar com o botão direito na área de trabalho e for na opção personalizar, ele vem para o mesmo ambiente. Aqui, na parte da esquerda dessa janela, a gente vai poder observar todas as coisas que a gente pode mudar da parte de visualização, da parte de estética do nosso computador. Então nós temos a tela de fundo, as cores, tela de bloqueio, os temas, fontes, iniciar e barra de tarefas. Vamos dar uma observada e vamos modificar aqueles que são os principais. Como existem muitas configurações, a gente vai pegar aquelas configurações que a gente utiliza com maior frequência. Então uma delas é a tela de fundo. Quem é a minha tela de fundo? É essa tela que aparece aqui, é o meu plano de fundo. Antigamente nós chamávamos isso aqui de papel de parede, né? Então é o plano de fundo, essa imagem que aparece aqui na tela do computador. Aqui nós temos uma pequena visualização de como está ficando as nossas modificações. Então, para trocar a imagem da tela de fundo é bem simples. Nós já temos aqui algumas imagens que já vêm disponibilizadas pelo sistema operacional. Então, são algumas imagens que já vêm com o próprio computador. Ó. Mas, se você baixou alguma imagem, ou se você tirou alguma foto e colocou essas fotos no seu computador, você pode clicar no botão procurar e lá nas suas pastas, então eu coloquei aqui na pasta imagens do meu computador, ó, coloquei 4 imagens que eu baixei da internet, e eu posso utilizar essas imagens como plano de fundo. Simplesmente clicando no botão procurar, vou lá no ambiente onde eu coloquei as imagens, escolho a imagem que eu quero e clico no botão escolher imagem. Ele é pronto, já fez a modificação. Vou só minimizar a janela para a gente ver como que ficou. Então essa é o meu plano de fundo agora. Quando eu escolho uma imagem, eu tenho a opção de ajuste. Então, às vezes, a imagem que eu pego, ela é uma imagem que não é muito legal, é uma imagem um pouco pequena. Quando a gente pega uma imagem muito pequena e a gente não coloca o ajuste certo, a gente corre o risco dessa imagem ficar com um efeito alongado, esticado, dando uma impressão assim, meio tremida, distorcida, o que não fica muito legal. Então, eu vou pegar uma imagem um pouco menor, ó, essa imagem é um pouquinho menor. O padrão, então, do nosso ajuste de imagem é ficar aqui como preencher. Se eu clicar nesse botão, eu tenho outras opções. Preencher, ajustar, ampliar, lado a lado, centralizar e estender. Cada uma delas vai dar um efeito diferente no nosso plano de fundo. Vamos colocar aqui, ó, ajustar. Ó, no ajustar, a imagem se enquadrou na tela, mas ela não ocupa todo o espaço da tela. Se a gente observar aqui no nosso item de visualização, ó, ele ficou uma parte no cantinho aqui, ó, que ele preencheu com a cor preta. Ó. E se eu minimizar, eu consigo ver, ó, aqui nas laterais da minha tela, ele não conseguiu preencher a imagem. Então a imagem ela não ficou esticada, ela ficou ajustada à tela, mas a parte que faltou, ele é compensado com uma cor. Aí eu posso vir aqui no ampliar, ó, de novo ele ocupou a tela inteira, mas ele dá aquela esticada na imagem, lado a lado. Então no lado a lado aqui ele vai colocar uma imagem do lado da outra. Se a imagem é menor, ele vai ter um efeito melhor do que o meu aqui. Ó. Aqui ele não, que até a imagem ainda é grande para fazer o que eu queria. Centralizar, então a imagem vai ficar no centro da tela. E tem o estender. O estender também vai esticar a imagem. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Acho que essa imagem aqui é um pouco menor que as outras. Ó, vamos usar o recurso centralizar. Ó, perfeito. Então, como essa imagem ela é pequena, quando eu uso centralizar, ela fica no centro da tela e todo o restante é compensado com uma cor. Agora, dependendo do efeito que eu usar, se eu colocar aqui um preencher, ó, essa imagem, ela, até aqui dá pra ver que ela ficou meio tremida, ó. Ela fica com um efeito meio embaçado, porque essa imagem ela foi esticada para poder caber na tela inteira. Uma outra opção legal seria o lado a lado. Ó. Do lado a lado ele vai colocar uma imagenzinha do lado da outra. Ó. Olha que legal. Ele cria tipo um efeito de mosaico. Então, dependendo da imagem que a gente tem, ele vai ficar bem legal. E estender também ele vai esticar. Então, se a minha imagem é pequena, não vale a pena eu usar o preencher ou usar o estender, no caso, porque daí a minha imagem vai ficar toda distorcida. Vou voltar aqui no item padrão. Então, aqui quando eu escolho, vou até escolher uma imagem diferente, porque depois ele vai gerar um tema pra gente. Então, quando eu escolho uma imagem, automaticamente essa imagem já se aplica ao meu plano de fundo.
A próxima opção que nós temos é a opção de cores. O que nós podemos mudar aqui nas cores? Então, ele já me diz aqui, ó, eu tenho o tipo de cor, aí nós temos aqui, seria os temas principais, eu tenho o tema claro e o tema escuro. O que isso aqui vai mudar? Quando eu coloco, por exemplo, escuro, ele vai ficar tudo em alto contraste, ó, então fica tudo escuro. Onde era branco, ele usa o tema escuro. As fontes mudam de cor, meu menu iniciar aqui vai ficar totalmente escuro. Todas as janelas que a gente abre, que normalmente ela tem aquela cor neutra, aquela cor branca, ela fica daí com a cor mais escura. E no tema claro, ele faz o contrário. Então, em vez de ficar aquela predominância escura, fica a predominância branca. Então, fica tudo aqui mais clarinho. Nós normalmente, tem um outro detalhe aqui embaixo, ó, se vocês observar o menu iniciar, ó, ele também ficou claro, é diferente. O que nós normalmente utilizamos, que é o que já vem de fábrica, é o personalizado. Então, o modo padrão do Windows, ele vem escuro, ou seja, o menu iniciar aqui ele fica com a cor escura, e o modo de aplicativo ele vem num tom claro. Então, quando eu abro as janelas, ó, as janelas elas ficam clarinhas. Agora, se eu colocar aqui o modo de aplicativo padrão para escuro, quando eu abrir uma janela, ó, essa janela também vem no tom mais escuro. Esse tom mais escuro ele é legal quando a gente trabalha ou passa muito tempo na frente do computador. É meio comprovado que esse tema ele não cansa tanto as nossas vistas, não força tanto a nossa visão como um tema mais claro. Temos também aqui embaixo um botão de transparência, então se ele está ativado, principalmente aqui a nossa barra de tarefas, ela fica num tom mais transparente. Se eu marcar aqui, ó, desativar, ele vai ficar transparente, ó. Se eu desativar, ele fica mais escuro. E temos a cor destaque. A cor destaque, ela se aplica principalmente nas janelas e no menu iniciar. Então, a cor destaque padrão é a cor azul, mas a gente pode alterar. Vou colocar aqui um vermelho. Então, é só clicar em cima da cor, ele já mudou. Só que ele não foi aplicado ainda em nenhum ambiente do meu computador. Porque, ó, vejam só, a minha janela ainda continua normal. Por que isso acontece? Porque aqui embaixo eu preciso dizer aonde que eu quero aplicar essa cor de destaque, ó. Então, no menu iniciar, na barra de tarefas e na central de ações. Se eu marcar essa janelinha, ó, então o meu menu iniciar, ó, ele ficou num tom avermelhado. Quando eu abrir uma janela, ela continua normal, mas aquelas abas ali, ó, principalmente a aba arquivo, ó, ela ficou vermelha. E o meu menu iniciar, ele fica todo vermelho, ó. Então, essa é a cor destaque agora. Vou desmarcar do menu iniciar, ele volta ao normal. Se eu marcar a opção barra de títulos e bordas de janelas, aí ele vai fazer o contrário. Ó. A barra de tarefas está igual, o menu iniciar está igual, porém, as minhas janelas agora, ó, elas ficaram com o menu na cor vermelha. E as bordas dela também ficou nesse tom vermelho. Se eu marcar os dois, agora os dois vão estar com essa definição. Ó. Vermelho, abro uma janela e fica vermelho. O padrão, então, é não colocar. Eu vou deixar marcado porque cada coisa que a gente faz aqui, ele vai criar um tema personalizado para a gente. Então, eu marquei aqui as cores, é tudo vermelho. A próxima opção que nós temos chama-se tela de bloqueio. A tela de bloqueio é aquela tela que aparece quando a gente liga o computador e ele vai pedir ali para a gente entrar com o nosso usuário e senha. Então essa seria a nossa tela de bloqueio. Ela também é ativada quando a gente fica um tempo sem mexer no computador. Então o computador ele tem uma configuração ali onde a gente vai estipular qual é o tempo que a gente vai deixar sem mexer mouse, sem mexer teclado, e o computador vai entrar nesse modo aí, digamos, de standby. Ele vai ativar essa tela de bloqueio para a gente. Qual que é a principal função dela? A principal função da tela de bloqueio é proteger as informações do usuário. Então, digamos que eu estou trabalhando no meu escritório, tenho aqui vários arquivos e aplicativos abertos, e de repente eu preciso me ausentar da minha sala, eu preciso sair, ir no centro, eu preciso ir no banheiro. Para as pessoas que passam pela minha sala, digamos que está com a porta aberta ou tem alguma janela, não verem no que eu estou trabalhando, eu posso ativar a minha proteção de tela. Então, venho aqui no menu iniciar, clico aqui no ícone do usuário e vou na opção bloquear. Ó, isso bloqueia a minha tela. Então, a minha tela está toda bloqueada. Após eu entrar com a minha senha novamente, ela vai ativar. Só acho que para vocês aqui não está aparecendo, deixa eu só fazer uma pequena configuração. Volto a funcionar. Então, a minha tela voltou ao normal.
Então essa aqui é a função da tela de bloqueio, então a gente pode ativar e desativar ela a qualquer momento. Aí a gente pode alterar então essa imagem da tela de bloqueio. A gente usa a mesma configuração que a gente usou lá no plano de fundo, né? Então eu posso vir aqui, escolher uma opção, então ele está marcado aqui como destaque do Windows, eu quero uma imagem, eu venho aqui, clico no botão procurar e vou definir a imagem que eu quero. Então, eu quero essa imagem aqui como tela de bloqueio. A partir de agora, toda vez que o meu computador bloquear, toda vez que eu ligar o meu computador, essa é a imagem que vai aparecer. E todas as configurações aqui são parecidas com as configurações que eu já tinha lá na tela de bloqueio. A única coisa que muda aqui bem aqui embaixo, nós temos algumas configurações um pouquinho mais avançadas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, configuração de limite de tela. Então eu posso colocar aqui qual vai ser o tempo que a minha tela vai ficar parada, sem mexer em nada, para ativar a tela de bloqueio. Então aqui por padrão, ó, 15 minutos. Ou seja, se eu ficar 15 minutos sem mexer no mouse, sem digitar nada no meu teclado, ele já entra no modo de bloqueio automaticamente. E a opção de suspender, ela serve para desligar o computador. Aqui está marcado como nunca. Mas eu posso deixar um tempo limite também, vou colocar aqui 1 hora. Aí o que acontece? Digamos que na sexta-feira, 5 horas da tarde, é hora de eu ir para casa, e sem querer eu saí na pressa, acabei esquecendo de desligar meu computador. O que vai acontecer? Será que quando eu chegar lá na segunda-feira, meu computador ainda vai estar ligado? Ele vai ter passado o final de semana todo ligado, gastando energia? Não. Após 15 minutos, a minha tela suspende, ela desliga, então fica ali a tela preta, e após 1 hora, o meu computador desliga automaticamente. Então isso aqui é um bom recurso quando a gente às vezes sai da nossa sala e não tem uma hora exata para voltar. Então para não deixar a máquina ligada por muito tempo, ele vai desligar sozinho. Então isso tudo aqui na minha tela de bloqueio. Eu vou voltar lá nas minhas configurações de personalização, tela de bloqueio. A outra opção que nós temos aqui embaixo é configurações da proteção de tela. Isso aqui é uma configuração da versão mais antiga. Agora aqui ela não está tão ativa, mas é uma configuração da versão mais antiga do sistema operacional, onde a gente conseguia colocar um efeito visual bem legal. Então, por exemplo, eu poderia colocar na minha tela de bloqueio um efeito de bolhas. Vamos dar um visualizar aqui, ó. E aí quando eu fico muito tempo sem mexer o computador, ele vai aplicar essas bolhas na tela. Então veja só, as bolhas ficam passeando pela tela. Quando mexe o mouse, elas saem. Então tenho bolhas, tenho em branco, eu tenho faixas, ó, que legal. Eu tenho polígonos, eu posso pegar fotos do meu computador, então eu posso vir aqui em configurações e configurar a pasta de onde vai vir as minhas imagens, então toda hora vai trocar uma imagem do meu computador. E eu posso definir aqui o tempo também, ó, quanto tempo que eu quero aguardar até ele começar esse efeito. Então para fazer essa configuração, eu tenho que vir aqui em tela de bloqueio, configurações da produção de tela. Eu vou voltar só aqui em tela de fundo, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui a origem da imagem. Então, como ele já estava padrão aqui com a opção imagem, acabei esquecendo de falar para vocês que aqui, ó, na tela de fundo, nós podemos escolher da onde vem a nossa imagem. Então, imagem seria uma foto, né, uma imagenzinha. Mas eu posso trocar a minha tela de fundo por uma cor. Então, voltando aqui, nós podemos colocar então uma cor sólida no nosso computador, como nosso plano de fundo. E aí é só escolher a cor, ele vai ficar com aquela predominância que você escolheu. Também podemos pegar uma apresentação de slides. Nessa apresentação de slides, a gente consegue escolher de qual pasta a gente quer pegar essas imagens. Então aqui ele está pegando da minha pasta imagens. Essa pasta imagem, por sua vez, tem 4 imagens. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar alterando essas imagens a cada tempo. No caso aqui está estipulado a cada 30 minutos. Se eu definir aqui, por exemplo, a cada 1 minuto, ele vai trocar a imagem do plano de fundo. Então vai ficar um negócio bem legal. Então, tipo, toda hora eu vou ter uma imagem diferente. É claro que ele vai usar mais recursos do computador, né? Tipo, se você está com, por exemplo, um notebook, né, fora da tomada, esse daqui ele vai ficar trabalhando ali, vai gastar um pouquinho mais de energia. Mas é bem desconsiderável se for ver o tanto de energia que ele vai utilizar para esse efeito. Aqui nós podemos marcar então o tempo e aqui a ordem aleatória, pegando as imagens aleatoriamente. Então se eu clicar aqui, ele vai pegar as imagens alternadas. E aqui, escolher o melhor ajuste, de novo, a mesma opção que a gente viu antes, que é para a gente definir como que a nossa imagem vai aparecer dentro do plano de fundo. Ok? Então vou voltar aqui de novo para imagem, vou deixar a imagem que já estava,
e voltamos aqui para as nossas configurações. Então, a última configuração que a gente viu foi a tela de bloqueio, a gente viu como alterar ela. Agora nós temos os temas. O que é um tema? Toda vez que a gente faz uma modificação do nosso ambiente de trabalho, essas modificações elas vão sendo salvas na memória do computador. E depois a gente consegue criar um tema com elas. Como assim? Então, por exemplo, todas as modificações que eu fiz até agora, ó, eu troquei a tela de fundo, eu vim aqui nas cores, coloquei cores alternadas aqui, né? Coloquei cor no menu iniciar, coloquei cor na barra de tarefas, eu troquei a imagem da tela de bloqueio. Tudo isso aqui eu vou conseguir configurar ele de uma forma que eu possa utilizar ele novamente. É só preciso salvar o tema. Então vou dar o tema aqui com o nome de Joel, vou dar um salvar, e aqui embaixo ele vai criar um novo tema para mim, ó, tema Joel. Então, quando eu enjoar desse tema, eu posso usar o tema do Windows, padrão, e todas as configurações voltam ao padrão de fábrica, e quando eu quiser eu posso usar de novo o tema Joel, e ele volta para aquelas configurações que eu criei, então volta tudo ao normal, ó. Todas as configurações que eu defini, ele vai aplicar aqui para mim. Então, o tema o que é? Ele é um conjunto de configurações para modificações do meu ambiente de trabalho, então ele muda vários lugares ao mesmo tempo. Nós também conseguimos baixar temas da internet, então temos temas bem legais. A gente pode vir aqui na loja da Microsoft, aqui no Microsoft Store, e baixar os temas. Tem temas que a gente paga, tem temas de graça, e é bem legal. Então você pode colocar imagens bem diferentes, aí, uns temas bem legais, baixando da internet. Então é só baixar, instalar e aplicar. Aqui para nós temos então alguns temas que são padrão, né? Então Windows 10, Flores, ó, clicou no tema, ele já vai aplicar a configuração. Então, bem tranquilo. Após o tema, nós temos as fontes. As fontes, elas vão impactar diretamente nas fontes do sistema, né? Na forma como a gente observa, por exemplo, as palavrinhas aqui do ladinho, ó. Então, aqui ele tem uma fonte específica do sistema operacional. Se eu mudar essa fonte, toda essa forma como ela é escrita, ele vai mudar. Então, essa parte aqui tem que tomar um certo cuidado, para a gente não escolher uma fonte muito difícil de fazer a leitura e acabar se arrependendo depois. Ou pegar uma fonte que mude, por exemplo, totalmente, que a gente não consiga ler mais o que está escrito. Por exemplo, uma certa vez eu coloquei uma fonte de símbolos. Então, todas as letras, em vez de ter as letras normais que a gente está acostumado, foi trocado por símbolos. E aí, em vez de ter uma frase onde eu possa entender o que está escrito, um monte de símbolozinhos. Basicamente, eu tive que resetar todo o sistema operacional para poder voltar ao normal, porque eu não sabia mais como chegar aonde eu estava. Então, essa parte de fontes tem que tomar um certo cuidado para a gente não colocar uma fonte muito chamativa, uma fonte que seja difícil de ler, ou até mesmo que seja quase impossível de a gente voltar e desfazer as coisas que a gente fez. O menu iniciar, ele vai fazer as configurações diretamente aqui no menu iniciar. Então, nós temos aqui a opção mostrar mais blocos. Os blocos, como eu falei para vocês anteriormente, são esses pequenos ícones aqui, ó, são os quadradinhos, são os bloquinhos, e ele vem com um espaço limitado. Então, se eu quero adicionar mais blocos no menu iniciar, eu venho aqui e marco a opção, ó, mostrar mais blocos. Isso vai fazer com que ele crie mais uma fileira aqui, onde eu possa colocar mais uma fileira de blocos. Esses blocos aqui, ele funciona igual no celular, então a gente clica e arrasta e consegue mover eles do lugar, a gente consegue posicionar eles apenas clicando e arrastando. Da mesma forma, eu posso clicar em cima de um bloco com o botão direito e tem a opção de redimensionar, e posso escolher uma opção diferente, ó. Então coloco ele num tamanho grande, eu posso redimensionar ele para um tamanho médio, posso redimensionar ele para um tamanho pequeno, então existem várias e várias configurações aqui. Para cada tipo de bloco, ele vai fazer uma configuração diferente. Tem alguns blocos que a gente não consegue mexer na opção de tamanho dele. Por exemplo, se eu pegar aqui a calculadora, ó, vou pegar a calculadora, já está aparecendo para mim, clico com o botão direito, fixar em iniciar. Isso vai fazer ela criar um bloquinho, ó. Clico com o botão direito, aqui no redimensionar, eu tenho outras opções, ó. Redimensionar pequeno, redimensionar grande. Vamos pegar um outro aplicativo aqui, o Paint. Ó, botão direito, fixar no iniciar. Ó, aqui está o aplicativo, ó, redimensionar. Ó. Podem ver que no Paint eu tenho menos opções, ó. Então não tenho todas aquelas opções de tamanho. Então dependendo do aplicativo a gente vai ter mais ou menos
opções para colocar aqui o nosso bloquinho. Mostrar lista de aplicativos no menu iniciar. Isso aqui é bem importante. A lista de aplicativos é essa lista aqui, ó. Então ele mostra quais são os aplicativos que estão instalados no meu computador. Se eu desativar, aí eu não tenho mais a lista, ó. Então tem apenas os blocos e os botões aqui de configurações. A lista, na verdade, ela só não está visível, mas a gente ainda consegue acessar os nossos aplicativos, ó. Clicando aqui no botão, todos os aplicativos ela apareceu. A única coisa é que ela não está mais visível da mesma forma. A mesma coisa acontece com isso aqui, ó, mostrar aplicativos adicionados recentemente e mostrar aplicativos mais usados. Então ele vai criar categorias aqui, ó, categoria mais usados, e aí os aplicativos também que a gente adicionou por último, eles vai ficar aparecendo aqui, aplicativos adicionados recentemente. Então só isso que muda. Usar a tela inteira, essa aqui é uma opção bem legal também, bem diferente. Então se eu deixar ela ativada, toda vez que eu clicar no menu iniciar, a minha tela vai ocupar o espaço todo. Igual um tablet, né? Fica bem legal. Se eu apertar o botão ESC, ela volta ao normal. E mostrar itens abertos recentemente na lista de atalhos. Então, isso aqui também já está ativado. Então, cada vez que eu ir abrindo os aplicativos, ele vai mostrando aqui os aplicativos que foram abertos, né, recentemente, né? Os aplicativos que eu abri por último. Então, essas são as configurações principais do menu iniciar. Tem também configurações para a barra de tarefas. A primeira delas aqui é bloquear a barra de tarefas. O bloqueio da barra de tarefas, quando ele está ativado, algumas configurações a gente não consegue fazer quando ele está ativado. Então, eu vou desativar ele primeiro para a gente poder mexer. O que nós temos aqui de interessante dentre todas essas modificações aqui? Tem esse aqui, ó, ocultar automaticamente a barra de tarefas. Então, se eu clicar nesse botão, ela se esconde. Ela não é excluída, tá? É impossível a gente excluir a nossa barra de tarefas. Ela apenas fica escondidinha ali. Então, quando eu desativo ela, ela desapareceu, mas se eu passar o mouse lá na parte onde ela ficaria, ele volta a aparecer. Se o mouse se afasta, ela então desaparece de novo. Então, é uma forma de eu ganhar mais espaço. Também posso usar esse mesmo recurso no modo tablet. Posso usar botões pequenos, ó, então os ícones ficam bem pequenininhos. Aqui o ícone padrão, ícone pequeno. Tem que usar o botão espiar. Esse botão espiar ele é bem legal. Ele fica aqui na minha barra de tarefas, ele é bem lá no cantinho, é quase imperceptível. Mas se a gente observar, ó, vou passar o mouse bem devagar, ó, bem lá no cantinho, ó, ele tem um pequeno risquinho. Esse cara aqui é o botão espiar, também conhecido como aeropique. Para que ele serve? Toda vez que eu tenho vários aplicativos abertos na minha janela e eu quero minimizar eles todos de uma vez, eu clico nesse botão. Então quando eu clicar, ó, minimiza. Se eu clicar de novo, maximiza todas as coisas. Então ele serve para isso, minimizar, maximizar. No caso, todos os aplicativos, todas as janelas que estão abertas naquele momento. Aí eu tenho essa opção do espiar. O que é o espiar? Então se eu deixar esse cara marcado, eu não preciso clicar no botão. O simples fato de eu passar o mouse por cima dele, já vai fazer o mesmo efeito. Ó. Então passei o mouse, escondeu. Tirei o mouse, ele voltou. O local da barra de tarefas também é interessante. Por padrão, nós temos a barra de tarefas aqui na parte inferior, mas nós conseguimos colocá-la, por exemplo, ó, no topo, parte superior, conseguimos colocá-la na direita, conseguimos colocá-la na parte da esquerda e o padrão dela na parte inferior. O mesmo efeito acontece se eu clicar na barra de tarefas e arrastar. Ó. Cliquei e puxei, ó, só puxar para onde eu quero. Também consigo fazer esse efeito aí. Após feitas as modificações, eu volto lá, dou um bloquear, daí ela não se mexe mais. Então, essas são as configurações, são as configurações principais que nós temos aí no nosso ambiente de trabalho. Então, só para recapitular o que a gente trabalhou. Então, nós vimos aqui o que é a área de trabalho, né? Então, é um espaço que a gente tem ali, quando a gente liga o computador, é a primeira parte que aparece para a gente. Chama-se área de trabalho, também é conhecida como desktop. Dentro dela nós temos os ícones, a gente vai ter também ali arquivos, pastas que a gente vai estar criando ali, outros atalhos do sistema operacional. Temos a barra de tarefas no menu iniciar. Então essa é a parte mais importante que nós temos aí do nosso ambiente de trabalho. Clicando com o botão direito em cima dele, indo na opção personalizar, nós ainda podemos configurar a parte visual e estética do nosso sistema operacional. Então a gente pode ver, modificar algumas coisinhas. Então posso modificar o plano de fundo, posso modificar as cores, posso modificar as cores ali do menu iniciar, algumas coisinhas ali em relação aos aplicativos, se eu vou mostrar, não vou mostrar a lista, posso ocultar a minha barra de tarefas, enfim, uma série de configurações.